diz o artigo 17 da Lei 8.213, no sentido de que é o regulamento da Previdência Social que vai disciplinar a forma de inscrição tanto dos segurados quanto dos dependentes. A filiação e inscrição dos segurados nós já vimos nas aulas anteriores e vamos mais adiante verificar como se dá a inscrição dos dependentes. De antemão, os parágrafos do artigo 17, eles trazem algumas limitações e algumas imposições em relação aos dependentes. A primeira delas é que o dependente ele só poderá promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício é que ele estiver habilitado, quando do requerimento de uma pensão por morte ou de um auxílio reclusão. Não é mais possível fazer uma inscrição prévia, como era antigamente na Previdência Social, onde você trazia uma relação daquelas pessoas que seriam seus dependentes. Então, a primeira restrição é que a inscrição dos dependentes ela só se dará quando do requerimento do benefício, e isto nós vamos ver adiante, que está replicado também no regulamento da Previdência Social. Já em relação ao segurado especial, a inscrição dele vai ser feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e deve conter, além das informações pessoais, aquelas informações necessárias à comprovação do seu efetivo exercício da atividade, como a identificação da propriedade, a que título que ele produz, se ele é parceiro, meeiro, usufrutuário, dono da terra, e também informar se ele reside no município onde ele trabalha e, quando for o caso, a identificação e inscrição do responsável pelo grupo familiar. Além disso, quando o segurado especial ele não for proprietário ou dono do imóvel em que ele desenvolve a atividade, ele deve informar também o dono da terra ou o parceiro, meeiro, outorgante, arrendador, aquele que tem a posse ou a propriedade da terra onde ele exerce a sua atividade. Também no caso de inscrição pós-morte, apenas será providenciada e autorizada pela legislação caso haja comprovação do efetivo exercício do labor do segurado especial, e o parágrafo 7º, inclusive incluído pela Lei 13.846, ele veda expressamente a inscrição pós-morte, tanto do contribuinte individual quanto do segurado facultativo. Já o regulamento da Previdência Social, lá no seu artigo 16, ela diz que os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Isso nós já vimos, inclusive, lá no artigo 16 da Lei 8.213, quando, ao dividir os dependentes em classe 1, classe 2, classe 3, ela efetivamente determinou que aqueles que estão na mesma classe, em especial na classe 1, onde nós temos cônjuge, companheiro, filhos, eles concorrem na mesma condição. Ou seja, se tiver que dividir um benefício, para dependentes da mesma classe, eles vão receber esse benefício em partes iguais. Equipara-se a filho na condição de dependente exclusivamente o enteado e o menor tutelado, comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22, que nós vamos ver que forma é essa que ele deve comprovar. E isso aqui, pessoal, é bom que a gente esclareça uma situação que é importante. Em que pese acreditarmos que por conta das divergências jurisprudenciais, do entendimento diverso no âmbito do Poder Judiciário, como os entendimentos do Poder Judiciário não serão cobrados na prova, o que vocês devem ter em mente é que apenas
o enteado e o menor sob tutela se equiparam a filho. Mas vejam, eles, apesar de serem equiparados a filho, precisam comprovar a dependência econômica. E aqui nós vemos uma situação bem distinta. Nós vimos anteriormente que os dependentes de classe 1, cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 ou se maiores de 21, inválidos ou com deficiência, eles não precisam comprovar a dependência econômica, porque a dependência econômica é presumida. Entretanto, o equiparado ao filho, tal como o enteado ou o menor tutelado, estes sim devem comprovar a dependência econômica para ter então a sua qualidade de dependente, ok? Filho de qualquer condição, filhos biológicos, filhos adotados, estes não precisam comprovar dependência econômica. Quem precisa comprovar é o equiparado a filho, neste caso exclusivamente o menor tutelado e o enteado. Essa disposição, pessoal, que está lá no decreto 3048, introduzida pelo decreto 10.410, ela tem respaldo no artigo 23, parágrafo 6º da emenda constitucional número 103 de 2019, emenda que trouxe a reforma da Previdência, ok? No âmbito do Poder Judiciário, o entendimento é que, além do enteado, além do menor tutelado, o menor sob guarda também faz parte do rol de dependentes, mas isso exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário, que não está sendo prevista esta cobrança no nosso edital, ok? Então, conforme a Lei 8.213, conforme o regulamento da Previdência, equiparados a filhos exclusivamente, menor tutelado, enteado e desde que comprovada a sua dependência econômica, na forma que nós vamos ver logo mais adiante. O menor tutelado, sob tutela, somente pode ser equiparado aos filhos mediante a apresentação do termo de tutela, além, por óbvio, como nós já vimos, da comprovação de dependência econômica também. Para fins do regime geral de previdência social, para fins de qualificação, filiação na qualidade de dependente, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua, duradoura entre pessoas, com a intenção de constituição de família, que é o que prevê o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil. E nestes casos de união estável, em que pese o companheiro ou a companheira não precisar comprovar a dependência econômica, precisará comprovar a união estável nestes termos do artigo 16 do decreto 3048. E nós vamos ver mais adiante que a documentação, a forma de comprovação é por meio de documentos e que os documentos utilizados para comprovar tanto a dependência econômica quanto a união estável, que estão previstos lá no parágrafo 3º do artigo 22 do decreto 3048, são os mesmos e houve também uma modificação recente lá em 2020 com o decreto 10.410 em relação à quantidade desses documentos que precisam ser apresentados para a comprovação da união estável no caso de companheiros e companheiras e de dependência econômica nos casos dos dependentes da classe 2, que são os pais, ou dos irmãos da classe 3, bem como do enteado e menor tutelado, que são os equiparados a filho. E quando que os dependentes vão perder esta qualidade? Isso está previsto lá no artigo 17 do Regulamento da Previdência Social. E para o cônjuge, para aquela pessoa que está casada, ela vai perder a qualidade de dependente quando?
quando ela se divorcia ou quando tem uma separação judicial ou de fato, ou seja, ela deixa de conviver com o seu ex-esposo ou ex-esposa. Mas isso só se dá enquanto esse ex-cônjuge não recebe pensão alimentícia, ok? Ou seja, se o cônjuge se separa de fato, judicialmente, ou se divorcia, se ele receber ou ela receber pensão alimentícia, ela goza ainda da condição de dependente deste segurado ou desta segurada. Ele só perderá essa condição de dependente havendo divórcio ou separação judicial ou de fato e não esteja recebendo pensão alimentícia, ok? A outra situação para os cônjuges é quando o casamento é anulado. Ora, se aquele matrimônio foi anulado, eles deixam de ser casados, portanto, não tem mais, na condição de cônjuge, a qualidade de dependente. Também, pelo óbito, obviamente, se a pessoa morreu, ela não mais será dependente, ou quando há uma sentença judicial transitada em julgado, determinando esta perda da qualidade de dependente. De novo, sentença judicial transitada em julgado é aquela sentença, aquela decisão judicial da qual não cabe mais recurso e, a partir de então, ela define aquela relação jurídica. Para a companheira ou companheiro, quando cessa a união estável, também enquanto eles não estiverem recebendo pensão alimentícia. Enquanto estiverem recebendo pensão alimentícia, mesmo desfeita a união estável, quem recebe a pensão alimentícia continua gozando da qualidade de dependente. No caso do filho, do irmão, do enteado ou do menor tutelado, ao atingir a idade de 21 anos ou, nas hipóteses, caso ocorram antes desta idade. Se ele casar, se ele ingressar em serviço público efetivo, emprego público efetivo, se ele estabelecer, né, um estabelecimento civil ou comercial e que, em função desse estabelecimento, ele, menor de 16 anos, tenha uma economia própria, ou se for concedida uma emancipação antes desses 16 anos, independente de homologação judicial, ou por sentença judicial, sendo que neste caso deverá ser ouvido o tutor se ele tiver menor de 16 anos completos. E para os demais dependentes, no caso de cessação da invalidez ou da deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, ou no caso do falecimento. Então vejam que no inciso 3 do artigo 17, nós estamos vendo as situações em que o menor de 16 ele é emancipado, situação esta que tira a qualidade de dependente. Do contrário, ele só vai perder a qualidade de dependente quando completar 21 anos, ou ele pode permanecer na qualidade de dependente se completados 21 anos, mas ele seja inválido ou possua deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, uma vez que, para o filho, como nós já vimos, a dependência econômica é presumida, assim como é também para o cônjuge, também para o companheiro. Se eles forem inválidos ou tiverem a deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão qualidade de dependentes.
desde que ela tenha ocorrido antes daquelas hipóteses que nós vimos de emancipação, no caso de casamento, no caso de estabelecimento civil ou comercial que garanta a economia própria, no caso de emancipação extrajudicial ou judicial. Então, nesses casos, eles vão continuar como dependentes, havendo, então, a identificação. Por quem? Quem que vai fazer essa identificação da invalidez ou da deficiência? Pela perícia médica federal, nos termos lá do parágrafo 2º do artigo 17 do decreto 3.048, tá? Então, para que os filhos, né, eles continuem tendo a qualidade de deficiência, de dependente, acima dos 21 anos, ele tem que ter atestada pela perícia médica federal a sua invalidez ou a sua deficiência, ok? Como que os dependentes são inscritos? Nós já vimos, né, que a lei no artigo 17, parágrafo 1º, determinou que a inscrição desses dependentes só se daria quando do requerimento do benefício. Como nós dissemos anteriormente, esta previsão foi replicada no artigo 22 aqui do decreto 3.048, dizendo que a inscrição do dependente ela vai ser promovida apenas quando do requerimento do benefício, e lista então a relação de documentos. Nós vimos que o artigo 17 diz que a inscrição tanto dos segurados quanto dos dependentes seriam disciplinadas no regulamento da Previdência Social, e aqui está no artigo 22, nos seus incisos, quais os documentos para que se efetive a inscrição. Para o cônjuge e para os filhos, por meio das suas certidões, respectivamente, de casamento e nascimento. Para o companheiro ou para a companheira, por meio de um documento de identidade, certidão de casamento com averbação de separação judicial ou divórcio quando um dos companheiros já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso, e para o equiparado a filho, ou seja, o enteado ou o tutelado, no caso do tutelado, mediante a certidão judicial de tutela, no caso do enteado, a certidão de casamento do segurado, né? E de nascimento do dependente, observado, por óbvio, a necessidade também de comprovar a dependência econômica e verificando-se se, no caso do enteado, né, se há a união estável entre o pai ou a mãe e o seu companheiro ou companheira. No caso dos pais, a certidão de nascimento do segurado e os documentos de identificação do segurado e dos seus pais. E no caso do irmão, por meio da certidão de nascimento. Como é, então, que o regulamento da Previdência Social, ele disciplina aqui a comprovação do vínculo de união estável ou da dependência econômica? A regulamentação está lá no parágrafo 3º do artigo 22 e que teve uma modificação recente que é trazida pelo decreto 10.410 em relação à quantidade de documentos. Então, muito provavelmente, pode cair na prova a questão dizendo a redação antiga que previa a exigência de no mínimo 3 documentos para que fosse comprovada a dependência econômica e o vínculo de união estável. A partir do decreto 10.410 de 1º de julho de 2020, o número de documentos é apenas 2 os exigidos para a comprovação da união estável ou da dependência econômica. E quais são esses documentos? Pessoal, tem aí uma relação exemplificativa de documentos que podem ser apresentados para comprovar esta dependência econômica ou esta união estável, como a certidão de nascimento de filho à vida em comum, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda constando o interessado, né, como dependente,
testamentos, declarações feitas perante tabelião, aquelas declarações de união estável, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos, a procuração ou fiança que é outorgada, né, que é concedida reciprocamente para o segurado ou para o dependente, conta bancária conjunta, registro e associação de qualquer natureza. E aqui associação de qualquer natureza, pessoal, é associação de entidade de classe, é clube, é qualquer associação mesmo, desde que conste o interessado como dependente. Anotação constante na ficha ou no livro de registro de empregados, seguro constando o interessado como beneficiário daquele segurado, ficha de tratamento em instituição médica, constando, né, o segurado como responsável pelo beneficiário, escritura de compra e venda do imóvel do segurado em nome do dependente, declaração de emancipação do dependente menor de 21, no caso daqueles tutelados, no caso daqueles enteados que são equiparados a filho. E notem que no inciso 17 do artigo 22, diz que quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar, qual seja a dependência econômica ou união estável. Então, pessoal, esta é a forma com qual o decreto ele estabelece a forma de comprovação de vínculo de união estável para a companheira e de dependência econômica para os equiparados a filho, bem como para os pais do segurado ou para o irmão. Lembrando que, em se tratando de companheiro, companheira, não está aqui a se comprovar dependência econômica, tá, gente? Estamos comprovando o vínculo de união estável, como nós já vimos, que é uma relação pública, duradoura, com o intuito de constituir família, para fins de comprovar, então, a qualidade de dependente no regime geral de previdência social. O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao INSS com as provas cabíveis. E aqui, pessoal, em relação a fato superveniente de exclusão, por exemplo, nós podemos nos reportar ao artigo 16 e parágrafos da Lei 8.213, que trouxe mais uma hipótese de exclusão de dependente, que é aquele dependente que atenta contra a vida do segurado, seja como autor, coautor, partícipe, mentor intelectual, obviamente depois de apurado isso em sede judicial e que seja então dada uma decisão judicial com trânsito em julgado, dizendo que aquele dependente, ele atentou contra a vida do segurado, portanto, havendo então essa exclusão, exceto nos casos dos menores e inimputáveis. A certidão judicial de adoção, ela só vai ser exigida quando a adoção foi anterior a 14 de outubro de 90, data da vigência da Lei 8.069, coisa que é muito rara de a gente presenciar nessa seara, né, uma vez que já se passaram mais de 20 anos em relação a isso. Parágrafo 22 artigo 22, no parágrafo 9º do decreto, ele diz que quando o dependente for inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, nós já vimos isso também, a invalidez vai ser comprovada por meio de exame médico pericial pela perícia médica e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E aqui, pessoal, pode ser que o examinador ele possa tentar fazer uma pegadinha conosco. Veja que a perícia médica federal, o perito médico, só ele, sozinho, ele só vai poder identificar, só vai poder comprovar a invalidez, que é diferente da deficiência, tá?
a deficiência ela não vai ser comprovada exclusivamente pela perícia médica federal. Então, se houver uma questão dizendo que a invalidez e a dependência para fins de comprovação da qualidade de dependente será comprovada pela perícia médica, estará errado, porque a deficiência ela vai ser comprovada por uma avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, não é um único profissional que vai caracterizar a deficiência. Vai ser uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, onde, por óbvio, o perito médico federal estará incluído nesta equipe, mas ele não decide sozinho a deficiência. O médico perito define sozinho a invalidez, ok? Então, muita atenção a essa questão. O dependente menor de 21, também para fazer jus aos benefícios, ele deve apresentar uma declaração de não estar emancipado, que foram aquelas hipóteses que nós vimos lá no inciso 3 do artigo 17. Eles estão excluídos da condição de dependente em razão da lei, né? Nestes casos, quando essa qualidade ela é extirpada, ela é extinta pela lei, então essas inscrições tornam-se nulas de pleno direito. E aí, de novo, o exemplo que nós temos aqui do dependente indigno, que é aquele dependente que atenta contra a vida do segurado para obter benefícios previdenciários. Então, é uma hipótese expressa na lei que faz com que esse dependente seja excluído, mesmo que ele esteja recebendo o benefício, e essa identificação seja feita posteriormente. Já no caso de equiparado a filho, quem que é o equiparado a filho? De novo, exclusivamente por força da emenda constitucional número 103 e também do decreto 10.410, que incluiu no regulamento da Previdência esta previsão expressa, apenas o enteado e o tutelado. Neste caso, a inscrição vai ser feita mediante a comprovação desta equiparação por documento escrito do segurado falecido, manifestando essa intenção da dependência econômica e daquela declaração de que ele não tenha sido emancipado. Então, essa declaração do segurado, por óbvio, ela tem que ser feita quando o segurado esteja em vida, né? Fazendo, então, a comprovação da dependência econômica, bem como, no caso do tutelado e do equiparado, esta manifestação por escrito. Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o parágrafo 3º, que nós já vimos, né? Que é certidão de casamento, de nascimento, imposto de renda, procuração, ficha de inscrição em associação de qualquer natureza, enfim, aquela relação exemplificativa dos documentos necessários para a comprovação da dependência econômica e da união estável. Neste caso, desde que eles tenha sido produzido não em período anterior, né, dentro dos 24 meses antes do óbito ou da reclusão, a comprovação do vínculo ou da dependência econômica pode ser suprida por um procedimento administrativo chamado de justificação administrativa, que consiste em o dependente, né, o pretenso beneficiário, ele levar para o INSS entre 2 e 6 pessoas como testemunhas, para elas serem ouvidas pelo servidor do INSS para corroborar a existência da dependência econômica ou do vínculo empregatício. Então vejam que um daqueles documentos que estão lá tem que ser produzido dentro de pelo menos 24 meses antes do óbito ou da reclusão do segurado, para que possa, a partir daí, possibilitar a oitiva de testemunhas, para que, corroborando-se aquela documentação com a prova testemunhal, se comprove, então, a existência
do vínculo de união estável ou de dependência econômica. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais mediante declaração firmada perante o INSS. E por que isso, pessoal? Isto porque nós já vimos que os pais, os irmãos, eles são dependentes de classe 2, ou seja, se houver dependentes da classe 1, quais sejam os cônjuges, companheiros ou filhos, eles automaticamente retiram a qualidade de dependente dos demais dependentes de classe 2 e 3. Então, para que o pai receba um benefício do segurado, o segurado não pode ter deixado cônjuge, companheiro ou filho menor de 21 ou, se maior de 21, inválido ou com deficiência, nem equiparados. No caso do irmão, não pode ter o pai nem os dependentes de primeira classe. Por isso que eles devem fazer, então, esta declaração de que não existem dependentes preferenciais. No próximo bloco, nós vamos falar dos segurados excluídos da Previdência Social, bem como vamos ver o conceito de empresa e também de empregador doméstico para fins previdenciários. Então, nos aguardem, é rapidinho, já estaremos de volta.